Atenção, meus amigos, eu estou passando hoje para falar sobre um tema maravilhoso que é o dízimo. Esse tema que é combatido, debatido, mal entendido, mal explicado, até mal esclarecido muitas vezes. O tempo que eu tenho é muito pouco, mas eu vou trazer uma visão panorâmica, ou seja, algo simples, dentro de pouco tempo, acerca do dízimo dentro da Bíblia Sagrada. Começando por Abraão, é o primeiro dizimista da Bíblia, a maioria sabem disso. Abraão dizimou para um rei sacerdote chamado Melquisedeque. Em Moisés, você vê o dízimo virando lei. Era uma lei, então era obrigação do povo hebreu que fora resgatado do Egito, eles eram obrigados a dizimarem. Lendo a Bíblia, você vai ver em Deuteronômio capítulo 14, que Moisés deixa claro que o dízimo era para serem comido pelos sacerdotes, os levitas, órfãos, viúvas e também os estrangeiros. Eles tinham direito de comerem do dízimo. Em Malaquias, que é um livro muito usado para falar de dízimo, você encontra Deus exortando os sacerdotes e também exortando o povo, porque estava havendo irregularidade no dízimo. Chegando no Novo Testamento, você vê Jesus falando muito pouco sobre o dízimo, ele fala quase nada sobre o dízimo, mas havia um propósito muito lindo nisso. Você vai perceber que depois que Jesus morre, ressuscita e ele retorna para os céus, os apóstolos iniciam a igreja lá no dia do Pentecoste, ele inicia os trabalhos evangelísticos para as massas, para os povos, e eles não levam ensinamento sobre o dízimo. Se eles levaram, esses ensinos não ficaram registrados na Bíblia. Com base nessa ideia, muitos querem combater o dízimo. Pedro não pregou o dízimo, Paulo não pregou sobre o dízimo. A palavra dízimo que aparece 33 vezes na Bíblia, 24 vezes no Antigo Testamento, 9 no Novo, não há um incentivo no Novo Testamento para o povo dizimar. O Pedro não cobra a gente, é muito fácil entender por que Pedro não falava de dízimo. Por que Paulo não falava de dízimo? Por que os crentes da igreja primitiva não ouviam falarem de dízimo? É fácil entender. Eles estavam acostumados a darem muito mais do que o dízimo. Vocês acham que eles tinham essa mesquinhez que o povo tem hoje? Essa dificuldade de dar as coisas? Não. Atos 2:45. Diz o texto que voluntariamente eles vendiam o que tinham e repartiam entre si. Não era uma pregação que era feita para isso. Era eles que faziam entre si. Atos capítulo de número 4, verso 36 e 37, fala de um homem chamado Barnabé, que ele vendeu uma herdade. O que era uma herdade? Um terreninho, 10 por 30, 10 por 50, 5 por 25, uma casa, um apartamento? Não, ele vendeu uma fazenda, pegou todo o dinheiro da fazenda e depositou aos pés dos apóstolos. Aí eu faço uma pergunta para você. Como que um pastor vai pedir 10% ou ensinar o povo a dar 10%, sendo que o povo já está, além disso, ofertando 100%? Se você não concorda com o dízimo, comece a ofertar 100% na sua igreja, que o seu pastor vai parar de pedir o dízimo para você. Comece a levar 100% do que você tem para compartilhar com as pessoas, não só na igreja, mas para compartilhar com os necessitados, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, com quem precisa, e ninguém mais vai falar de dízimo para você, porque jamais alguém vai falar de 10% para alguém que está no nível dos 100%. Deus te abençoe.